Quando a CPI constatou que o dinheiro da CBF viajava por paraísos fiscais, uma nova dúvida surgiu na investigação oficial. Será que essa movimentação financeira coincidiria com o aumento de patrimônio do presidente Ricardo Teixeira? Para rastrear as contas do presidente da CBF no Brasil e no exterior, a CPI contratou uma empresa especializada em investigação financeira e acabou encontrando negócios do dirigente envolvendo 3 empresas em paraísos fiscais, onde a lei é manter no mais absoluto sigilo o nome dos investidores. Estas foram as 5 declarações de imposto de renda de Ricardo Teixeira, analisadas pelos técnicos da CPI. Na declaração de 1996, aparece a primeira empresa de um paraíso fiscal. Teixeira mandou R$12 mil para uma certa Global Anstalt, que os investigadores não encontraram registrada no Ministério da Fazenda nem qualquer outro órgão oficial. Mas uma pesquisa detalhada na internet feita pelos investigadores revelou: a Global tinha 2 endereços comerciais. O primeiro foi localizado no Principado de Liechtenstein, entre a Áustria e a Suíça, um dos paraísos fiscais mais fechados do mundo. O segundo ficava nos Estados Unidos. Coincidência, o endereço é exatamente o mesmo que aparece na carteira americana de motorista de Ricardo Teixeira. E essa não foi a única coincidência. Em 95, a Global comprou uma casa num condomínio de luxo em Miami. A mesma casa usada por Ricardo Teixeira nas férias. Em 97, a Global comprou outra casa. No início desse ano, ela foi vendida para o presidente da CBF. E ele ganhou um bom desconto. A Global pagou quase $925 mil pelo imóvel, que repassou por 800 mil. $125 mil a menos. A empresa tem um dono. A empresa tem um dono. Pronto. Quem é o dono dessa empresa que ele vendeu a casa? Eu não entendi a sua pergunta. O dono da empresa que o senhor comprou. Eu não sei porque quem me vendeu a casa foi o procurador da empresa nos Estados Unidos. Outra coincidência. Os dólares que a Global recebia de Ricardo Teixeira chegavam por meio desta corretora do Rio de Janeiro, Swap Sociedade de Câmbio Limitada. A mesma corretora que recebeu mais de R$1 milhão como intermediária dos empréstimos da CBF no exterior. Entre os donos da Swap apareciam 2 sócios e amigos de longa data de Ricardo Teixeira, Renato Tiraboshi e Otávio Keller. A CPI investigou a vida financeira de Otávio Keller e descobriu uma segunda empresa em paraíso fiscal. Além de receber comissões da CBF, Otávio Keller foi sócio de um dos restaurantes de Teixeira, o Chopp 2001 do Grupo El Turco. E foi ele quem vendeu esta casa, numa das áreas mais valorizadas do balneário de Búzios, no Rio, para a empresa Ameritec Holding, das Ilhas Virgens Britânicas. A Ameritec, por sua vez, repassou a casa para a empresa Minas Investimentos, que pertence a Ricardo Teixeira. A casa, segundo a escritura, foi comprada pela empresa do paraíso fiscal em 96 por R$14.500 e vendida pela Ameritec um ano depois para Ricardo Teixeira por R$500 mil. A escritura revela que a empresa do paraíso fiscal Ameritec teve como representante nesse negócio o engenheiro Luiz Eduardo Landim Baltazar, sócio de Teixeira e Keller no restaurante 2001. Em seu depoimento na CPI da Câmara, Ricardo Teixeira disse que não tem nenhuma empresa fora do Brasil. Mas este documento do Ministério da Fazenda mostra que os impostos de Búzios, de responsabilidade da empresa Ameritec, foram pagos por Ricardo Teixeira, com dinheiro que saiu da sua própria conta bancária. Ao tentar entender a vida empresarial de Ricardo Teixeira, a CPI esbarrou numa terceira empresa em paraíso fiscal. A Sanud Etablissement, também instalada no fechadíssimo Principado de Liechtenstein, é dona de mais da metade do patrimônio de Teixeira. Como? É essa empresa que controla 97% das ações da principal firma brasileira de Ricardo Teixeira, a RLJ Participações. É dona até da casa onde mora o presidente da CBF. O irmão de Teixeira, Guilherme, era o representante da Sanud no Brasil, posto agora ocupado pelo dono deste CPF, como informa o documento. E este CPF pertence a Ricardo Teixeira. Só tem empresas no Brasil. O curioso, descobriu a CPI, é que todas as empresas do presidente da CBF dão prejuízo. Ainda assim, o patrimônio dele vem aumentando. Mesmo no vermelho, as empresas compraram 2 casas avaliadas em quase R$2 milhões e um apartamento neste prédio à beira-mar, no Rio de Janeiro.
No imposto de renda pessoa física, Teixeira declarava em 94 patrimônio de pouco mais de 3.200.000 reais. De 94 até o início desse ano, seus bens cresceram mais de 3 milhões de reais. Comprou a casa dos Estados Unidos. Esta casa de veraneio na região serrana do Rio. Os imóveis são variáveis aqui nessa área, mas a partir de 650 até R$1 milhão dá para fazer negócio. Comprou mais 2 apartamentos, um terreno em área nobre, mais 6 carros importados. Mandou construir um barco e uma lancha. A CPI descobriu pistas de algumas fontes do enriquecimento de Ricardo Teixeira. Além de seu salário como presidente da CBF, as aplicações sempre certeiras que faz no mercado de ações e de dólar. Eu sempre fiz muitas operações no mercado de capitais, até porque minha formação é de mercado de capitais. De 96 até este ano, como comprovam informações da Bolsa de Mercadorias e Futuros, o dirigente participou do mercado em 46 meses. Ganhou mais de 6 milhões de reais e perdeu pouco menos de 300 mil. Ele movimentou um fluxo impressionante. Mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Quase a totalidade. Mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais foi aplicada por meio da corretora DC. E foi nesse ponto que a CPI encontrou mais uma coincidência. Um dos antigos sócios da corretora Swap, a mesma que fez a intermediação dos empréstimos da CBF e que mandou dinheiro de Teixeira para a empresa do paraíso fiscal, Globo, trabalha na DC. Renato Tiraboshi também foi sócio de Ricardo Teixeira no Chopp 2001 do Grupo El Toro. Este ano, foi ele quem acertou a comissão de 8 milhões de dólares, quase 20 milhões de reais, como intermediário do mais novo contrato da CBF com uma empresa de bebidas. Mesmo ganhando dinheiro no mercado, recebendo o salário da Confederação e comprando bens, Ricardo Teixeira, assim como a CBF, pegou empréstimos no exterior. Tentando entender o porquê dos empréstimos, os assessores da CPI aqui do Senado resolveram investigar como os dólares entraram no Brasil. Em 96, o El Turf Bar e Restaurante, tendo o próprio Ricardo Teixeira como avalista, tomou 2,5 milhões de dólares do Banco Real de Nova York. E o Banco dos Estados Unidos enviou esta correspondência em inglês para o Banco Real do Rio. A mensagem dizia que se o empréstimo não fosse pago, a matriz brasileira não precisaria ressarcir a filial americana. O banco abriria a mão do dinheiro. A CPI considerou estranho um banco não querer receber uma dívida. Investigou mais e encontrou outro documento. Depois do empréstimo para o El Turf, o presidente da CBF pediu em julho de 97 mais 500 mil dólares para outro restaurante dele. E queria ter o seu filho como avalista. O funcionário do comitê de crédito do banco não entendeu por quê e escreveu numa correspondência interna localizada pelo Banco Central e que está em poder da CPI. Aliás, nem sei para que avalista, já que é uma operação comercial com recursos do próprio. O presidente Ricardo Teixeira não quis falar nada sobre o seu patrimônio, apesar de procurado com insistência pela nossa equipe. Otávio Keller, Luiz Eduardo Landim Baltazar e Renato Tiraboshi também não quiseram dar entrevista. Mas e a esperança da nossa torcida? Vai empurrar a seleção para novas vitórias? Veja a seguir. Jürgen Wendt, brasileiro. Seu Moraes, brasileiríssimo. Isso aqui é a indumentária gaúcha, né? E aquilo ali é decisão. E Jürgen Wendt toca na praça, solista de uma cidade imobilizada. Adeus, hermano. Eu nunca vi uma emoção tão forte das pessoas em participar tanto da seleção. E o Seu Moraes, 60 anos, coração incansável. Foram 90 minutos mais um intervalo de pé, mas valeu a pena. E a seleção brasileira despediu o Paraguai. Batalha vencida, 4 ainda por vir. E lá vai ela, no improviso da exposição pública. Camisa na rua, centro de Porto Alegre, povo que passa e que para, que beija e saboreia. Gosto de quê? De vitória, vitória, vitória. Abacaxi, abacaxi, E que abacaxi, desta vez devidamente descascado. Nós vamos à Copa, e acho que todo mundo deve pensar assim. Não passa pela minha cabeça uma Copa do Mundo sem Brasil, e isso não vai acontecer. Seleção brasileira.